Olá, mamães e futuras mamães, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de ser mãe, sobre trombofilia, que é algo que aconteceu comigo e eu não esperava, sobre a minha perda gestacional. Então vamos lá? Então vou começar contando para vocês como foi a minha perda gestacional, quanto tempo eu tava, como foi todo esse processo até descobrir a trombofilia. Eu não esperava estar grávida, né? Mas em uma viagem que a gente fez pro Rio de Janeiro, minha menstruação não tinha descido, tava alguns dias atrasado, e eu comecei a ver que eu tava tendo um corrimento, assim, meio rosado. Aí logo eu pensei, bom, é o início da menstruação, né? Logo vai descer. Porém, a minha menstruação não desceu. E aí, como eu tô muito nesse universo de mães, eu sempre gostei disso, eu sabia que até 3 dias, né, daquele pequeno sangramento ou corrimento, poderia ser anidação. Passando disso, já poderia ficar um pouco perigoso e tudo mais. Então, eu acabei chegando nessa viagem que a gente foi pro Rio de Janeiro. E aí eu falei pro Lucas, que é o meu marido, eu falei, olha, amor, eu acho que eu posso estar grávida, porque a minha menstruação não tá descendo e tá vindo um corrimentozinho rosa e tal, não sei bem o que é isso. E aí acabou que a gente passou numa farmácia, assim que eu desci do avião, eu já fui pra farmácia e fui, né, depois fazer o teste no hotel. E sim, o teste deu positivo. E eu comprei mais de um teste para ter certeza e os dois deram positivos, assim. Eu fiquei muito feliz, mas eu não sei se é algo de intuição ou o quê, mas tinha uma coisa complicada no meu coração, assim. E eu pensava, o que é isso? Mas eu devia estar mais feliz. Sempre, né, sonhei em ser mãe e tudo mais, e enfim. E aí, aquele pequeno sangramento, corrimento, ele continuava. Então, no domingo, quando a gente voltou dessa viagem, eu cheguei e algumas horas depois eu tive um sangramento mais significativo, né? E aí eu falei pro meu marido, falei, ai, vamos pro hospital porque eu tô com medo, né? Pode ser normal, mas pode não ser normal. E chegando no hospital, eu não tinha bem certeza se eu realmente estava grávida ou não, porque eu não tinha feito um beta-HCG, né? Não tinha feito nenhum exame de sangue, só aqueles testezinhos de farmácia. Então, a gente foi no hospital, fiz lá o teste e logo fiz uma ultrassom. E no ultrassom já, né? E assim, quando eu fiz o teste, na verdade, e eu tava me preparando para fazer o ultrassom, que eu fiz o teste, tirei o sangue primeiro e depois foi o ultrassom. O médico uma enfermeira já me chamou e falou assim: ah, você que é a mamãe do bebê de 6 semanas? E eu, meu Deus, como assim 6 semanas? Que isso? Nem tô sabendo, eu realmente tô grávida. Aí o médico me deu parabéns e tudo mais, e eles, né, olharam lá o colo do útero e tudo mais e falaram, não, esse pequeno corrimento, sangramento é normal, pode ser alguma veinha que tá dilatada e tudo mais, mas olha, o bebezinho tá aqui, o coração bate e tudo mais. Então eu fiquei super feliz, só que nos dias seguintes, né, na semana, eu continuava sangrando e eu não entendia por quê, e eu ia fazer ultrassom. Conclusão, fiz um monte de ultrassom, todas eu via o coração batendo, e mesmo assim eu continuei fazendo beta. Como que funciona o beta? Beta-HCG, né, que é o exame de sangue para saber, né, sobre os hormônios da gestação. O normal é ele dobrar a cada 2 dias, ou ele tem um aumento significativo a cada 2 dias. Só que o meu, eu fazia ele e ele não dobrava. E eu ficava preocupada, mas ao mesmo tempo, como eu não entendia tanto, eu achava que, sei lá, que não era necessário dobrar. Porém, é necessário dobrar. E se ele não dobrar, tem que ficar bem próximo de dobrar, porque senão tá com algum problema. E como que, né, é descoberto isso? É através de hormônios. Então, os hormônios, né, da mulher vão se proliferando e demonstrando que sim, está tudo bem com aquela gestação ou não. O corpo humano, ele é tão perfeito que até esses sinais, né, através do sangue, através dos hormônios, acontecem. Então eu fiquei acompanhando o beta e cada vez tinha mais sangramento e tudo mais. E aí passou 2 semanas, aí eu fiz repouso, usei aquele
Ultrogestan, não sei se vocês já ouviram falar. E, enfim, que é progesterona que a gente coloca, né, no canal vaginal para ajudar a segurar o bebê, ter mais os hormônios do bebê, enfim. E aí aconteceu que num desses betas que eu fiz, baixou. E a hora que eu vi que baixou, eu, né, chorando muito, eu só pensei, Deus, tudo bem, eu te entrego, não é pra mim, não entendo, tô sofrendo, mas fazer o quê? E realmente eu coloquei na minha cabeça, perdi. E é isso que eu não teve um sangramento assim significativo, né, maior do que antes e tal. E o Lucas, né, com muita esperança, muita fé, falando pra mim, não, a gente vai pro hospital, vai estar tudo bem e tudo mais e tal. E aí a gente chegou no hospital, fizeram um toque, falaram, não, o colo do útero tá fechado, talvez não seja. Só que aí quando foi fazer o ultrassom, o coraçãozinho do bebê tinha parado de bater, com mais ou menos 8 para 9 semanas, né? E no caso o bebezinho, ele ficou com o tamanho de 5 para 6 semanas, então ele já não tava mais aquela bolinha, né, com o embriãozinho, não, ele já tava um bebezinho pequenininho. E foi isso, e aí eu comecei a ter, né, os sangramentos, e até que passou exatamente 7 dias e eu expeli, né, o corpo naturalmente expeliu. Até hoje, eu acho que quem é mãe, né, não consegue assimilar muito isso, perdi o bebê, é uma confusão na cabeça, porque naquele momento não era algo que eu tava esperando, mas eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu estava grávida, só que parecia que, não sei se vocês acreditam em Deus, mas parecia que que Deus já tinha plantado uma sementinha do consolo dentro de mim, e eu tava feliz, só que ao mesmo tempo eu tava prudente. Será? Será? E enfim. E foi isso que aconteceu. E desde, né, desse aborto, dessa perda e tudo mais, eu troquei de médico e tal, e a médica me falou assim, olha, eu vi os seus exames aqui e parece que a homocisteína, ela está um pouco alta. E a homocisteína alta, o que quer dizer isso? Quando a homocisteína ela tá alta, quer dizer que você pode estar correndo risco de ter uma trombose, ter algum problema de coagulação e tudo mais. Então o médico falou: olha, vou te dar os exames de trombofilia, só pra gente, né, descartar essa ideia, essa hipótese. Vamos fazer. Você tem algum caso de trombofilia na sua família? AVC, trombose? Falei: não, nem sei o que é trombofilia, nunca ouvi falar sobre isso. E aí eu fiz todos os exames, a maioria meu plano não cobria, até fiquei relutando para fazer e pensando, nossa, eu não tenho isso. E a maioria das pessoas que eu conhecia falava, perder o primeiro bebê é natural, eu também perdi, e aí veio o segundo. Vários famosos, né, como por exemplo a Romana do Alok, ela perdeu o primeiro e depois teve o segundo. A Lorena do Lucas Luco também, perdeu o primeiro, depois teve o segundo e deu tudo certo. A Heloísa Bolsonaro, a mesma coisa. Então eu pensava, bom, se as pessoas passaram por isso, talvez seja comigo assim também. Só que parecia também que algo falava dentro de mim, não, não é normal. Pesquisa porque não é normal. E mesmo, né, com o pé atrás eu fui, pesquisei e tal. E aí saiu todos os exames, porém ficou faltando um para entregar para o médico. E na consulta ele consultou, colocou login e senha lá do laboratório e saiu o resultado. E adivinha? Um dos exames deu lá homozigoto, né? Que no caso tem a mutação MTHFR C677T em homozigose. E meu Deus, o que é esse tanto de palavras, números aí que você falou, Isabela? Então, essa é a mutação que eu tenho, né, de trombofilia. E é muito comum as pessoas, né, terem isso, mas eu demorei muito tempo para até entender e estudar tudo isso e entender o que era isso e enfim. Aí o médico falou para mim, olha, quando você engravidar, você vai precisar tomar umas injeções. Injeção, logo eu que morro de medo, pavor de tomar injeção e agulha, meu Deus, enfim. E aí ele me falou isso, que eu teria que sim tomar essas injeções e que, né, se eu quisesse ficar grávida e ter uma gestação sem risco, eu teria que fazer isso. Por quê? Porque a minha mutação
a minha trombofilia era homozigose. E o que, né, o homozigoto no caso, e o que significa isso? Que através do DNA do meu pai e da minha mãe, me geraram, e eu tenho do pai e da mãe. Só que, por exemplo, minha mãe, eu tenho um irmão de 1 ano e a minha mãe nunca teve nada. E o meu pai, homem, também nunca teve nenhum evento de trombofilia ou algo do gênero, né? Então eu nunca pensei que eu pudesse ter isso. E aí ele me explicou que possivelmente meu pai deve ter heterozigoto e minha mãe é heterozigoto, por isso quem tem essas mutações heterozigoto normalmente não tem nenhum problema. Mas já eu vindo do pai e da mãe, tendo homozigoto, possivelmente era a causa do meu aborto e por isso, né, eu sangrei, etc, etc e tal. E possivelmente aí ele chegou no diagnóstico, porque assim, a gente não investigou o bebê, né, o feto em si. Mas possivelmente deve ter sido um trombo que deve ter dado, né, na passagem do meu sangue pro bebê. E por isso acabou causando a perda gestacional. E é isso. E com o tempo foi passando e tudo mais, e aí ele falou que eu teria que tomar aspirina, né, que o pessoal fala, que no caso é aquele AS, melhorar infantil, até engravidar. Aí eu passei no hematologista também, que me confirmou isso, que eu teria que, né, fazer o uso desse AS, do melhorar infantil, e também dessas picadinhas de amor aí, que é enoxaparina. No caso, eu apliquei toda a minha gestação Clexane. E que gestação é essa, gente? Sim, ó, vocês estão vendo, eu tô no quarto de bebê. Eu tive meu bebê, né? Tenho um outro filho, consegui engravidar novamente depois de 5 para 6 meses. Eu continuei tomando todas as vitaminas, metilfolato, que é o ácido fólico, ômega 3, todas as vitaminas que uma pessoa precisa tomar na gestação, eu já comecei 6 meses antes. E isso, assim, eu acho que foi fundamental também para a formação do bebê, e tudo mais. Então, depois desse período, depois de 6 meses, eu consegui engravidar novamente e comecei com as injeções. E foi assim, um martírio, um sofrimento na minha vida. Eu sofri muito porque doía muito pra mim. Eu sou hipersensível com injeção, com agulha, e foi assim, uma péssima experiência. Não gostaria de passar de novo, mas é aquilo. Se eu engravidar, possivelmente vou ter que tomar de novo. Então, se você, mamãe, né, descobriu que tá grávida, às vezes descobriu que tem trombofilia, ou já teve algum AVC, algum caso de trombose, ou até na família, o que eu te digo, investigue primeiro. E se você precisar tomar essas injeções, não pense que é um bicho de 7 cabeças, como eu pensei. Eu já cheguei a ficar quase 6 horas com a agulha na mão, sem ter coragem de me aplicar, porque eu comecei, né, o Lucas me aplicava, meu marido aplicava em mim, só que doía muito, e aí eu percebi que, né, numa viagem dele, que ele não podia aplicar em mim, que se eu me aplicasse, doía menos. Então eu comecei a aplicar em mim. E aí começou a doer menos, só que mesmo assim eu enrolava muito pra aplicar. E no fim, né, enquanto a gente tá vivendo, parece que nunca vai acabar, mas sim, acabou. Eu consegui ter uma gestação super saudável, né, mesmo com a trombofilia. Eu tive descolamento, tive vários episódios, tive muito enjoo, parece que eu ia morrer de tanto enjoo. E todos os dias a injeção. Então, se você tá passando por isso, fica calma. Vai dar tudo certo, você vai aguentar, você é forte, vai dar tudo certo. Essas injeções não é nada perto do grande amor que você vai viver depois que seu filho nascer. Então, eu consegui, né, ter o meu bebê. Ele veio através de um parto induzido, até porque quem tem trombofilia não pode esperar ou chegar em 40 semanas, né? Porque o fluxo de sangue do corpo ele é muito grande, então vai chegando perto das 40 semanas, ele vai só aumentando. E a chance de ter uma trombose ali próximo do parto é muito grande. Então, os médicos eles optam por antecipar um pouco pra, né, garantir a vida da mãe e do bebê. Só que eu mesmo, assim, eu tive hemorragia, enfim. Depois faço um relato de parto pra vocês. Mas quero dizer que eu sobrevivi, eu passei por tudo isso e deu tudo certo. E se você tá, né, acabou de descobrir, por exemplo, que você tá com trombofilia, se você descobriu que, ou você teve uma perda gestacional, ou um beta HCG que não evoluiu, que,
né? E você tá nesse martírio, compartilha aqui comigo, que eu vou estar respondendo todo mundo, tudo que eu tiver de experiência, eu quero estar passando para vocês aqui através dos vídeos. E a princípio esse vídeo é isso. Eu vim me apresentar um pouco, contar um pouco da minha história para vocês e vamos ver os próximos capítulos. Um beijo!